E aí pessoal, hoje eu vou trazer a parte 2 do se Midoriya tivesse os poderes do Uke. E tudo começa quando o líder fala para o Abominável trazer o Midoriya e o Abominável vai até a Liga de Vilões e fala que o líder quer fazer uma parceria com eles e Shigaraki fala que está bem. O Abominável tem uma forma humana e Midoriya vai para a escola e professora Aizawa fala sobre o festival e o festival é que nem a história original e menos na parte da corrida e na luta contra o Todoroki que Midoriya vence e ele fica em primeiro e Bakugou em segundo e Todoroki em terceiro e ele o Midoriya escolhe um nome de herói de Deku. Se vocês quiserem que o nome do Midoriya de herói fosse Uke, deixe nos comentários bem ele escolher o nome e tudo acontece como a história original menos quando começa o ataque dos gnomos. O Abominável está junto procurando o Midoriya e quando o Midoriya estava sendo carregado pelo herói ele escuta uma explosão e ele vê que tem um gnomo vindo e ele vê que não era um gnomo e sim algum vilão e te achei. Ele fala: quem não quiser morrer, me entregue o garoto de cabelo verde e todos fala: nunca. E Midoriya fala para eles que aquela luta e dele ele desce das costas do herói e ele se transforma em grata e só pra avisar nesse momento o Midoriya estava cansado e ele vai ficar mais agressivo por causa do Uke e eles vão correndo um pra cima do outro e eles se batem em Midoriya e lançado pra longe e ele se levanta e ele vê um carro e ele quebra ele e ele usa como luvas e ele começa a bater no Abominável e Midoriya dá um soco na cara do Abominável e Abominável fala: e tudo o que tem. E Midoriya ia dar mais um soco e ele jogado pra longe e ele se levanta e vai pra cima do Abominável e Abominável leva bastantes socos e ele vendo que iria perder ele pega algumas correntes que estavam num carro e ele começa a bater no Uke e ele ia dar uma correntada na cara do Uke mas o Uke fala: Uke esmaga e um monte de rochas começam a ir na direção de Abominável e Midoriya pega as correntes e ele ia arrancar a cabeça de Abominável e Gran Torino fala: chega Midoriya e Midoriya para ele fica se perguntando por que ele queria arrancar a cabeça do Abominável e ele se destransforma e fala: desculpa senhor Gran Torino e ele vai embora e o Abominável vai pra prisão mas ele consegue fugir e relata tudo para o líder e o líder fica muito nervoso e fala para ele não voltar sem o Midoriya e depois do Midoriya voltar pra escola ele fica se perguntando por que ele ficou tão agressivo daquele jeito e ele cai no sono no meio da aula e ele vai falar com o Uke e ele pergunta isso pra ele e ele fala: bem, você fica mais forte quando está com raiva e provavelmente você não consegue controlar isso direito então é melhor ter cuidado ou você pode machucar até seus amigos e ele fica preocupado com isso pois ele podia machucar todo mundo com isso e todos falam que Midoriya foi incrível lutando com aquele vilão e falam que Midoriya exagerou um pouco a ele tentar arrancar a cabeça dele e Midoriya fala: desculpa que eu não notei. Ele fica se perguntando como ele vai lidar com isso. E os times que nem a história original. Quando tem aquela competição da natação ele fica em primeiro e eles vão até o campo de treinamento e quando Pichebob olha pra Midoriya ela fala: eu não acredito, finalmente eu te achei e todos ficam confusos e Midoriya fala: eu te conheço? E Pichebob fala: ué, você não se lembra de mim? E Midoriya olha bem para o rosto dela e ele fala: você é aquela garota? E ela fala: se sou eu sim e todos ficam mais confusos ainda e eles falam: vocês poderiam explicar? E eles contam que se conheceram num aplicativo de namoro e que eles tiveram um encontro e quando o Midoriya foi embora Pichebob esqueceu de falar que gosta dele e ela ficou procurando ele por toda parte e ela não achou e ela e Midoriya vão para atrás do ônibus e ela fala: você aceita ser meu namorado? E Midoriya fala: eu aceito e ela fica feliz e ela fala pra todo mundo que eles viraram namorados e todos ficam surpresos e eles são jogados na floresta e Pichebob fala: foi mal amor mas eu tenho que fazer isso e Midoriya fica vermelho e fala: tudo bem e eles lutam com alguns monstros e quando eles chegam e Pichebob vê Midoriya ela vai correndo pra cima dele e ela pula em cima dele e Midoriya desmaia e ele acorda com Pichebob fala: desculpa e Midoriya fala: quanto tempo eu fiquei acordado? E ela fala umas 2 horas. E Midoriya vai jantar e depois ele vai tomar um banho e vai dormir e Pichebob acorda Midoriya falando: ei, você poderia acordar agora? E ele acorda e ele fala: o que foi? E ela fala: que se ele pode dormir com ela e ele fala:
Tá bom, e quando eles chegam Pichebob já tira a roupa e fala: você tá pronto para a sua primeira vez? E Midoriya fala: como assim? E ele fala: você tem razão disso. E ela fala: sim, e eles fazem muita sacanagem, se vocês me entendem. Midoriya acorda e ele vê Pichebob pelada e ela acorda e fala: bem, o que achou da sua primeira vez? E Midoriya fala: foi bem divertido. E Pichebob fala: não vejo a hora de ser mãe. E Midoriya fala: que? E eles vão tomar café e o treinamento do Midoriya e controlar a sua raiva. E ele fica meditando e ele fica sem camisa e ele fica com raiva e ele tenta controlar, mas ele perdeu o controle. Quando ele ia se transforma, Pichebob aparece e ela fala que achou que ele fica bonito quando está sem camisa. E ele vê que quando ele vê Pichebob ele fica calmo e ele pede para Pichebob dar um tapa nele e ela se recusa e ele insiste e ela dá um tapa no Midoriya e ele ainda fica calmo e ela fala: você está bem? E ele fala: sim, eu estou bem, dando um beijo nela e ela retribuiu o beijo. E eles começaram a tirar a roupa, só pararam porque o Midoriya precisava do treinamento. E ela fala que vai estar esperando ele no quarto dela hoje. E Midoriya fica vermelho. E depois do treinamento, ele vai jantar e ele conversa com Kota. E ele vai até o quarto da Pichebob e eles fazem muitas sacanagens de novo. E ele, Midoriya, fica treinando sua raiva. E ele fica com raiva. E ele se transforma. E ele tenta não perder o controle e ele depois de algum tempo ele se destransforma. E ele, quando o Midoriya fala: ué, eu vou ficar sozinho. E Pichebob fala: não, você, eu sou do seu time. E acontece o ataque dos vilões e Pichebob acertada na cabeça e o cara fala: foi muito fácil. E ele fica rindo e quando o Midoriya viu aquilo ele fica com muita raiva e ele fala: eu vou cuidar daquele cara. E a gata vermelho fala: não, você tem que ir atrás do Kota, deixa que a gente cuida deles. E Midoriya fala: está bem. Ele vai atrás do Kota e ele derrota o muscular com facilidade. Ele só usou 30% do Oni for ALL e ele quebra a espada do outro cara e ele fala: o Kota está bem. E ele fala que os vilões estão procurando o Kachan e ela avisa para todos e Midoriya vai até os outros e ele vê que o Darshadouve estava fora de controle e ele se transforma em Hulk e ele derrota o Darshadouve e ele vê que Bakugou foi capturado. Ele vai correndo atrás dele e a Pichebob acorda e fala: onde está o Midoriya? E eles falam que ele está na floresta e os vilões estão atrás dele do tal de Kachan. E Pichebob vai correndo procurar Midoriya e Midoriya vê o Abominável e eles começaram a luta e Abominável nocauteia Midoriya e ele se destransforma e Pichebob vê que Midoriya estava sendo leva e Bakugou também. E Pichebob fala: não, e eles levam Midoriya e todos ficam tristes e Midoriya é levado para o líder e o líder fala: ora, finalmente eu te achei, Midoriya. E Midoriya fala: quem é você? E o líder fala: eu sou o líder e eu também sou. Quem é você? E Midoriya fala: como assim igual a mim? E o líder fala que também tinha sofrido uma mutação de raios gama e ele soube que você era muito forte por causa daquele acidente e eu vou absorver todo o seu poder. E Midoriya fala: eu nunca vou deixar isso acontecer. E ele tenta usar o Oni for ALL e ele recebe um choque e ele percebe que tem uma coleira nele e o líder fala: você não pode usar sua individualidade, Midoriya, e se você usa isso acontece e você vai ficar aí por algumas semanas. E Midoriya fica zonzo e cai no chão e tudo acontece na história original. E quando a ALL Mirit luta com a ALL Forone ele não fala o próximo e você e todos pensam que Midoriya estava morto e o líder fala: finalmente chegou o dia em que eu vou absorver todos esse poder. É só pra avisar, Midoriya foi torturado pelo Abominável diversas vezes e os olhos do Midoriya só representam um vazio e Midoriya se contorce e o líder absorver todo o poder do Hulk. O Midoriya sente uma dor no peito e ele vê que tinha um buraco no peito dele e ele se transforma em Hulk cinza e ele luta contra o Abominável e o Midoriya se destransforma e ele vai até um hospital e ele desmaia na porta do hospital e todos falam que é Zagaroto e esse que estava desaparecido e eles ligam para os heróis e a ALL Mirit fica muito feliz ao saber que ele estava vivo e todos da sala dele recebem a notícia em que o Midoriya foi encontrado e Pichebob fica com lágrimas nos olhos e ela fala se eles podem ver ele. O médico fala que amanhã ele pode receber visitas e o médico fala:
Ele está muito fraco e ele parece que foi torturado pelas marcas no corpo dele e todos ficam em choque e todos ficam com lágrimas nos olhos até a Limit. E a mãe de Midoriya chega e fala: onde o Izuku está? E o médico fala que só amanhã ele pode receber visitas e a mãe dele fala que tudo bem. Na manhã seguinte Midoriya acorda e fala: nossa, eu consegui escapar daquele maldito lugar. E ele vê que está no hospital e ele se sente fraco e ele se lembra de tudo e ele se perguntando como ele se transformou, se o líder absorveu todo o poder dele. Quando ele se levanta e vai tomar um banho, ele vê que tem uma cicatriz no meio do peito dele e ele vê que aquele buraco se curou e ele toma banho e ele vê que tinha muito barulho na porta dele e ele abre e ele vê que são seus amigos e todos vão abraçar Midoriya com lágrimas nos olhos e ele fala: vocês vão me sufocar aqui. E eles pedem desculpas. Da mãe dele fala: Izuku, você está bem? E ele fala: sim, eu estou bem. E a Pichebo dá um beijo nele com lágrimas e fala: eu senti sua falta. E ele fala: eu também. E ele fala: o que acontece quando eu estiver fora? Eles contam tudo e ele fica impressionado e ele fala: bem, eu já tô melhor, eu vou receber alta hoje. E ele vai até a nova casa dele e ele pergunta o porquê tem 2 armários aqui e uma cama maior. E Pichibod fala: bem que eu também vou morar aqui. E Midoriya fica surpreso e eles vão jantar e eles ouvem uma explosão e uma nave invade a casa dos amigos de Midoriya e Gárgula fala: se não quiser se machucar, entreguem o Midoriya. E Midoriya vê que o líder estava muito forte, parecendo o que ele diz: você não vai fugir de nós. E Lida fala: quem são vocês e o que querem com o Midoriya? E o líder fala: primeiro, eu sou um aliado da Liga dos Vilões e 2, eu quero o Midoriya para absorver os poderes dele e ainda falta a meta de poder dele para eu absorver. E Pichibod fala: vocês não vão levar ele. E Midoriya tem uma dor de cabeça e o Gárgula pega o Midoriya e o Todoroki congela a nave e o Midoriya cai e fica com olhos vermelhos e ele se transforma no Hulk cinza e todos se perguntam o porquê ele estava cinza. E Lida fala: bem, como o líder absorveu os poderes dele, o Midoriya está mais fraco e ele não pode cuidar dos 2 sozinhos. E Abominável chega e fala: aí está você, meu boneco de tortura. E todos ficam surpresos por esse monstro ter torturado o Midoriya. E o Midoriya fala: bem, eu vou te amassar, seu lixo. E ele começa a brigar com o líder e o Abominável. E Midoriya fala: vamos, eu só estou brincando com vocês. E ele ia arrancar os braços do líder, mas a Pichibod fala: para o Midoriya parar e ele se destransforma e ele desmaia e o líder foge e Midoriya acorda sem saber de nada. E bom, pessoal, essa teoria ficou um pouco longa, mas até mais e fui.